Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Café Hacker. Essa iniciativa, o Café Hacker, muitos de vocês já vieram em edições passadas, essa é a 7ª edição. O Café Hacker é uma iniciativa da Controladoria Geral do Município, sempre em parceria com outra secretaria ou entidade municipal. A ideia é sempre promover encontros, uma espécie de diálogo social para a construção colaborativa, para discutir a disponibilidade de dados e informações do governo, promover o encontro entre os técnicos das secretarias e a população para entender melhor as demandas por acesso à informação. A gente faz 3 tipos de café hacker. Tem um café hacker que é sobre dados de políticas públicas. Então, a gente já fez sobre saúde, sobre o ônibus, o transporte, como é sobre trânsito. Um outro tipo de café hacker, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é sobre sites e sistemas da prefeitura. É chamar as pessoas, desenvolvedores e pessoas que acompanham determinada política para discutir os sites e os sistemas. É o caso de hoje porque a gente vai se dedicar a discutir o site da Secretaria de Planejamento, do Planeja Sampa. E esse café hacker, então, é uma parceria da Controladoria Geral do Município com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque tem uma parceria de desenvolvimento com o Vinícius, que está aqui. Então, eu só vou explicar a dinâmica do encontro. Esse é um encontro de trabalho. A gente fala que a gente tem uma metodologia muito já construída nessas edições anteriores, que é para aproveitar esse momento de encontro e discutir o tema que a gente se propôs a discutir, que é o site Planeja Sampa. Essa é a 2ª edição sobre esse tema, porque a gente fez um encontro anterior que o site ainda não estava nem publicado ainda, ele não existia. A gente fez um encontro para falar sobre o projeto do site e colher sugestões. Então hoje o Vinícius Russo, que é desenvolvedor, que atualmente está na Secretaria de Planejamento coordenando de Desenvolvimento Urbano, coordenando projetos digitais como gestão urbana e o Planeja Sampa. E a gente tem também aqui o Pedro Marim, que é da Secretaria de Planejamento, da Coordenadoria de Planejamento, que vai falar também sobre o desenvolvimento do projeto do Planeja Sampa. O foco de hoje é falar sobre uma 2ª etapa. Então, a gente fez a primeira antes do site existir, e agora a 2ª etapa é a construção de uma ferramenta que permita o monitoramento das metas. Como é que você incorpora o monitoramento das metas antes do Planeja Sampa. Então, eu passo a palavra aqui para o Vinícius. Antes, eu só queria pontuar aqui qual que é a metodologia. A gente tem várias pessoas que têm notebook aqui, temos Wi-Fi, a gente está fazendo uma transmissão via Hangout, que já está colocando o blog do Café Hacker, por conta disso a gente acabou atrasando. Eu vou abrir um pad, para quem não conhece, o pad é uma ferramenta que permite que todo mundo mexa ao mesmo tempo. Acho que é um Etherpad, eu vou passar o link, vou deixar o link estampado aqui para todo mundo entrar. E a gente vai fazendo, enquanto as pessoas fizerem intervenções, a gente vai registrando e depois, em todo o Café Hacker, a gente dá uma devolutiva do que foi apresentado aqui. Porque não é só um momento de discussão, é um momento também de que a gente vai incorporar ou não as sugestões de acordo com as possibilidades. Então, todo evento tem uma devolutiva. A gente tem um prazo médio de 20 dias para conseguir discutir internamente e incorporar ou não as sugestões. Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse pad e a gente vai, depois das intervenções, a gente vai pedir para as pessoas se dedicarem a pensar em 3 tipos de intervenção. Dúvidas sobre o site existente, sugestões de aprimoramento, melhoria do site existente e demandas por novas funcionalidades e informações do site. Então, essas são as 3 categorias aí de intervenção que a gente espera para esse encontro. Claro que as pessoas podem ficar livres para fazer outras, mas a gente vai considerar, claro, essas 3 intervenções para trabalhar depois. Então, por favor, Vinícius. Bom dia a todos e todas. Ótimo ver aqui o pessoal que aprende bastante coisa sobre desenvolvimento, e outros grupos. Geralmente a gente faz uma rodada de apresentação, mas é que hoje tem muita gente
e a gente já está atrasado, mas eu acho que é até legal a gente perguntar que quantas pessoas têm de diferentes perfis, né? Que geralmente tem jornalista, desenvolvedor, pessoas que trabalham em movimentos em ONGs. Então, quantos aqui são programadores, desenvolvedores de software? Jornalistas? Trabalham em movimentos sociais ou ativistas acompanham o planejamento, fazem controle social. Legal. Pesquisadores. Tá, então já tá bem demais. Conselheiro de políticas públicas. Então, a Fernanda estava fazendo essa introdução, né? Deve ser curioso, assim, o que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano está fazendo nessa parte digital do Planeja Sampa, né? Vamos dizer assim, que não era uma diretriz, né, da outra gestão esse tipo de ferramenta, essas plataformas participativas, como a gente chama. Por não ser uma diretriz, teve todo um processo de readequação, não só das secretarias, né, de suas equipes, como também da Prodan, né, das empresas ligadas à prefeitura. Todo esse processo de criação dessas plataformas, ele começou por volta de março, abril, né, com a primeira experiência que a gente teve na SMDU. Quando a gente teve que revisar o plano diretor, essa secretaria foi pioneira em desenvolver um meio que fosse mais atualizado para a participação. Com o desenvolvimento desse meio, surgiu essa proposta de desenvolver a própria ferramenta, né, a própria plataforma de maneira colaborativa. Daí a ideia do Café Hacker. Né? O primeiro Café Hacker foi na SMDU. Esse café reuniu pouquíssimas pessoas, a gente não tinha ainda o apoio da controladoria, mas já serviu para a gente testar, né, que é muito importante você poder opinar sobre esse meio, porque a gente não detém nenhuma verdade definitiva sobre como essa ferramenta deve ser. Pelo contrário, o mais bacana é a gente desenvolver na plataforma junto com quem participa. Então, essas novas demandas que começaram a surgir com os protestos, é bom dizer também que os protestos vieram depois, né, desse Café Hacker, dessa plataforma, a gente não esperou esse tipo de provocação, esse tipo de momento. Isso já estava acontecendo. E, então, com essas novas demandas dos protestos, a gente notou um grande movimento na prefeitura e principalmente nas suas parcerias, como a Prodan. Então, com o Planeja Sampa, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira das plataformas que tinha a parceria, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Prodan. Hoje o processo é de unificar esses núcleos para a gente não ter nenhuma dispersão. Assim, né? É melhor que os núcleos tenham uma parceria plena e possam aprender um com o outro. Então o Planeja Sampa, ele começou com um primeiro escopo assim, que era de apresentar as metas, né? Mostrar todas as informações das metas. Na verdade, assim, o Planeja Sampa começou com uma plataforma que explicava o ciclo de participação no orçamento e na própria gestão. E depois ele teve um primeiro módulo que é o programa de metas, onde a gente tinha a listagem de todas as fichas, as informações, as metas e tal. Depois dessa visualização básica das metas, veio a etapa de propor novos layouts para as metas, porque não necessariamente aquele layout em ficha é o mais indicado assim, para a gente visualizar as metas, né? A gente tem outras possibilidades. Deixa eu mostrar um deles. Então, primeiro, Planeja Sampa como essa plataforma, essa nave-mãe, assim, vamos dizer, que tem a explicação geral de todo esse ciclo de planejamento do orçamento. E, em seguida, um primeiro módulo que é o programa de metas. A gente pode ver os módulos nessa parte aqui do site do Planeja Sampa. A ideia é que entre até mais. Você tem também o acesso ao documento do Conselho. No primeiro momento da publicação do Planeja Sampa, a gente também teve uma minuta digital, né? Então você podia entrar e debater. Acessa para a minha minuta também para a gente mostrar. Mas essa minuta. Essa minuta, ela permitiu que a própria projeto de lei para a criação do Conselho, né, fosse debatido e aprovado assim,
um consenso. Vou entrar aqui. Então, essa é a interface. Essa ela tem sido bastante utilizada e a ideia também desse núcleo digital é criar uma espécie de cardápio assim, de tecnologia, porque a gente tem dois trabalhos, né? O primeiro é instalação, desenvolvimento, e o segundo é a própria divulgação dessas ferramentas dentro da prefeitura, né? Ainda não são todas as secretarias que sabem dessas possibilidades. Então, tem também esse trabalho de divulgação interna, que esse cardápio vai poder fazer em breve, né? Para permitir que mais secretarias usem esse meio aqui, né, de aprovação. Bom, vale dizer também que assim, no Planejamento Sampa, a gente tem, para a participação do Café Hacker, uma parte de desenvolvimento. Ela ainda está super preliminar aqui. Aí é uma página por texto, tem só alguns links, mas em cerca de 15 dias a gente já vai ter o link para o GitHub, que tem o código dessa plataforma. Já tem o link para o Café Hacker e tem o link para a memória do processo, que é muito importante para a gente hoje também entender onde é que parou o trabalho, né, e como é que a gente continua. Então, esse link você vai ter um Google Docs. Esse Google Docs tem essa tabela que serve para a gente como uma espécie de gerenciamento de projetos aqui abertos. Então, eu queria passar rapidamente sobre cada uma das sugestões que surgiram no último Café Hacker, para a gente alinhar e ver como que segue, né? Porque algumas das sugestões já indicavam a próxima fase, na verdade já é a fase atual, né, de monitoramento. Então, a gente já chega nela naturalmente aqui. Então, a primeira das sugestões do último café foi a elaboração de um cronograma de acompanhamento. Essa própria tabela é uma forma de acompanhamento, ainda não é o ideal. Inclusive, a gente aceita sugestões para fazer esse gerenciamento de projetos aberto. Uso de HTML simples e web standards para facilitar o web scraping. Teve uma polêmica no último debate, porque alguns apoiavam o web scraping, né, e outros não. De qualquer forma, a gente seguiu os web standards, não só pela sugestão, mas porque é um padrão de desenvolvimento. Então, quem desejar fazer esse tipo de técnica já pode usar. A disponibilização de dados brutos e de documentos em formato aberto. Então, dados brutos e documentos em formato aberto, a gente já conseguiu cumprir. O dicionário de dados e metadados tem a ver com a nova etapa, que é a de monitoramento. Então, ainda está em stand-by. A criação da API, a gente ainda não conseguiu construir. Até eu acho que é importante, já que nesse evento a gente tem muito mais programadores que no anterior, depois tentar fazer algum tipo de conversa para que vocês nos ajudem também a desenvolver a API, porque não é tão simples, né? O desenvolvimento de uma API é um pouco mais complicado que o desenvolvimento web padrão. Padronização, utilização de identificadores únicos. Então, a gente conseguiu, por enquanto, a URL única para cada meta. Já é um avanço para a divulgação das metas, né, de maneira individual, mas ainda não... esse identificador único, que tinha até a ver com diretrizes, né, de projetos que eram não só municipais, a gente ainda não conseguiu fazer. Depois a gente pode tomar aquele contato para entender melhor isso. Fomenta a participação no acompanhamento da execução das metas. Então, o próprio Café Hacker já é um tipo de fomento, né? Tem um comitê de São Paulo aberto que está sendo planejado, os conselheiros e o processo também de construção colaborativa do CEPOP, né? Que também já é uma forma de fomentar. Um histórico de documentos e reuniões. Então, essa memória aqui, ela já vai servir como esse histórico. E mais abaixo a gente tem os detalhes. Inclusive esse documento que a gente criou de texto, aberto, depois ele já é integrado aqui. A gente já pode ter todos os detalhes do que aconteceu no evento, que foi debatido, para não esquecer nada, nenhuma sugestão. Lista de participantes também. E a questão de informar os órgãos responsáveis, a gente vai ter isso mais intensamente agora na fase de acompanhamento, né, no monitoramento, mas os próprios cafés têm servido como esse momento também de alinhamento entre os órgãos.
E esse de usar as bases de dados assinadas também ainda está em análise. A gente tem algumas limitações técnicas, né? A equipe, como eu falei, ainda está sendo desenvolvida junto com os próprios meios. Então, por enquanto, isso também não conseguiu ser realizado. Referência semântica também está em análise. E esse sistema de notificações também vem nessa etapa de monitoramento. Eu acho que agora vamos passar para o Pedro aqui, vai mostrar o que a gente está imaginando para essa etapa de monitoramento. E é importante, assim, se vocês não conseguirem visualizar, nos avisem, levanta a mão, porque a visualização está um pouquinho ruim aqui do projetor, mas é fundamental a opinião de todo mundo sobre cada um dos detalhes desse wireframe, porque ele vai guiar depois o design que guia, por sua vez, a programação. Então, essa é a melhor fase da gente realmente fazer esse debate e organizar esses elementos ali na tela. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Pedro, trabalho na Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Queria começar, a gente não pode deixar de agradecer à Biblioteca Mário de Andrade por receber a gente aqui. Agradecer, como sempre, a parceria com a Controladoria, com o pessoal da CMDU, né? Nossa parceria é antiga, desde a elaboração do programa de metas, a gente trabalha junto com a CMDU. E, como o Vinícius falou, a ideia é eu apresentar para vocês um pouco como está sendo pensado esse sistema de monitoramento das metas, né? A gente já tem, hoje o Plano de Ação ele já tem a fase que a gente estava chamando do Conheça as Metas, ou seja, lá a gente consegue acessar toda a informação sobre a identidade de cada meta, ou seja, o que está incluído no escopo daquela meta, quais são as entregas previstas, para quando, custos dessas metas, né? Essas informações todas, elas já estão no Planeja Sampa, são as informações que estão nas fichas impressas do programa de metas. Quem tem o programa de metas impresso sabe do que eu estou falando, e estou vendo que muita gente aqui recebeu nesse encontro. Enfim, essa é a etapa que a gente venceu aí de forma participativa. A gente fez um Café Hacker para conversar sobre essa primeira etapa, coletamos as sugestões, sistematizamos, tentamos incorporar aí tudo na medida do possível, como o Vinícius relatou. Sobre a nova etapa do sistema de monitoramento, né? Eu não posso começar a falar sem reconhecer que nós estamos atrasados, né? E estamos sendo lembrados do nosso atraso quase que diariamente nessa semana, né? Até vi aí alguém com o jornal do Metro News circulando. Praticamente essa semana, todos os dias saíram matérias cobrando a prefeitura do sistema de monitoramento. A gente é muito sensível a essa pressão e somos os primeiros a reconhecer que essa situação não é a desejável. A gente gostaria já que o sistema estivesse no ar. Nós estamos trabalhando com a data para ter isso em março, né, no começo de março, primeira, segunda semana. Mas queria também pedir um pouco de paciência e compreensão, a gente olhar um pouco da parte do copo que está cheia, né? Eu explicar um pouquinho do que a gente está atrasado, né? O primeiro motivo é que a gente está fazendo um modelo bastante diferente do que foi a gestão anterior. A gestão anterior, ela contratou uma agência de publicidade para ter um site informando esse andamento das metas, né? Nossa ideia é fazer isso de forma diferente. Primeiro, de forma participativa, construindo através do Café Hacker um sistema desenvolvido internamente na prefeitura. Isso traz, em software livre, né? Então isso traz várias vantagens. A primeira vantagem é que a gente vai, por exemplo, poder compartilhar isso com outras cidades que forem implantar o programa de metas. Então a gente está atrasado, mas acho que no médio prazo aí tem alguns ganhos que são importantes. A outra é que assim, a gente tem trabalhado todo esse tempo em ter este planejamento que foi feito integrado, foi feito para o programa de metas integrado aos outros instrumentos de planejamento. Então a gente fez um PPA de verdade para a cidade, que está regionalizado, em que é possível a população acompanhar o andamento financeiro das metas, né? Tudo isso levou tempo e um esforço que acabou prejudicando o cronograma dessa questão do sistema de monitoramento. Bom, mas de qualquer forma é isso aí, a gente está trabalhando para ter em março. A ideia aqui, para eu mostrar para vocês o que está sendo pensado, era a gente começar dando uma olhada no Agenda 2012, que foi o sistema implantado pela gestão anterior, né? A gente tem uma cópia desse sistema, a ideia era a gente navegar um pouco por ele. Eu vou mostrar para vocês
acho que muita gente aqui já conhece, né? Mas para a gente refrescar a memória aí, ver como é que eram monitoradas essas metas no passado e a gente discutir, né? A gente vai mostrar um pouco a avaliação nossa sobre o Agenda 2012, o que ele tinha de bom, o que ele tinha de ruim, o que pode melhorar. E a gente discutir também, para vocês olharem e lembrando um pouco do que era, também sugerirem, tanto em cima da proposta do que era da gestão anterior, quanto da proposta que a gente vai mostrar. Essa é um pouco a proposta que a gente tinha pensado para essa dinâmica hoje. Eu posso trocar com você? Esqueci de falar uma coisa importante. Lembrando que essa atividade aqui, esse Café Hacker que a gente está fazendo junto com a Controladoria, é uma das atividades no que a gente está chamando do ciclo participativo de planejamento e orçamento, né, que é a proposta da Sempla para a gente fazer tanto a construção dos instrumentos de planejamento e dos orçamentos de forma participativa, quanto o acompanhamento deste, né? Então vai ser criado o Conselho Participativo de Planejamento e Orçamento, ele vai ser composto por representantes de todos os conselhos participativos que foram eleitos nas subprefeituras, né? A gente teve eleições aí no fim do ano passado, todo mundo deve conhecer esse processo, foram eleitos conselheiros em cada subprefeitura, e esses conselhos, uma vez tomando posse, eles vão indicar 2 membros, 2 titulares e 2 suplentes para compor. Tá, porque antes era Então tá, Então vão ser 2 representantes de cada conselho participativo das subprefeituras e mais vários representantes dos conselhos temáticos de política pública, do Conselho da Saúde, Educação, etc. E representantes de alguns grupos que ainda não têm conselho constituído, né, mulheres, por exemplo. Então, esse conselho participativo ele que vai acompanhar, né, vai trabalhar com a gente na construção, enfim, de tudo que a gente fizer, dos instrumentos de planejamento, do orçamento. A gente vai construir uma agenda de atividades para o ano. Se eu não me engano, a primeira atividade que a gente vai ter ano que vem é uma audiência de repactuação do programa de metas, em que a gente vai mostrar o balanço do que foi feito em 2013, vai conversar sobre qual a perspectiva para esse ano, para os outros anos, como é que acontece com o programa de metas, como é que esse programa de metas está evoluindo ao longo do tempo, né? A gente vai ter essa rodada de audiências públicas aí em março também, então junto com o lançamento do sistema de monitoramento, tá? Então vamos lá, agora sim para o Agenda 2012. Bom, esse é o Agenda 2012, esse aqui é o sistema, o site de monitoramento que foi feito pela gestão anterior. Então era o programa de metas que compreendia aí entre 2008 e 2012. Ele tem aqui uma parte de notícias, né, logo de cara. A gente consegue filtrar as metas por zona da cidade, por subprefeitura, por distrito, embora nem todas as metas tenham essa informação de distrito, e por eixos, né? Da mesma forma que o nosso programa de metas tem eixos, o da gestão passada também tem, embora tenha diferenças, né? Então, entrando num eixo, você consegue ver algumas informações sobre esse eixo, e aqui você consegue navegar pelos objetivos, né, vários objetivos vinculados a cada eixo. Esses objetivos, nessa época, não tinham ainda indicadores associados a eles, né, nosso programa de metas tem. E as metas dentro de cada eixo. Então, tem algumas diferenças estruturais entre os programas de metas anterior e o atual, né? Foi algumas opções que a gente fez. O programa de metas anterior ele tinha 223 metas. Só que várias dessas metas, elas eram, por exemplo, individualizadas, né? Por exemplo, um novo hospital. Você tem aqui um novo hospital, um novo hospital, um novo hospital. Você entrando aqui no monitoramento, você vai ver que esse hospital aqui é o Hospital Freguesia Brasilândia, né? O hospital da freguesia. A gente fez diferente, a gente colocou todos os hospitais numa meta só de construir 3 hospitais. Mas enfim, são algumas pequenas diferenças. Acho que o que importa pra gente, na verdade, é entrando nesse monitoramento aqui,
olhar essa questão de como era feita o acompanhamento das etapas, né? Então, para uma meta você tinha primeiro a regionalização e o distrito dela, quando possível o endereço, né? Isso aqui você só consegue ter quando já tem o terreno, né? Quando é um equipamento que você já tem indicação, aprovação do terreno. E aí as etapas que eram definidas para atingir essa meta. Acho que a primeira coisa que é importante falar é que isso aqui foi bastante inovador, né? Foi produto de um processo muito interessante de pressão da sociedade civil, capitaneado pela Rede Nossa São Paulo, pressionou a Câmara a aprovar essa lei do programa de metas, que criou-se esse sistema de monitoramento público, onde pela primeira vez é muito simples acompanhar o andamento de um projeto público, né? Eu acho que, olhando assim para o que foi a experiência anterior, é muito positivo essa ideia de que a população possa escolher um hospital e ver quais etapas a prefeitura já cumpriu dessa obra que foi uma promessa de campanha do prefeito. Isso é o espírito que a gente quer manter mesmo, né? A ideia uma ideia quase de transparência em tempo real, assim, que tinha o Agenda 2012, que a gente quer manter. Bom, para cada meta que existia, foram definidas algumas etapas que não estão padronizadas entre essas várias metas, né? Por exemplo, aqui para o hospital, as etapas são levantamento de dados, definição da região, definição do imóvel, desapropriação, projeto, edital, licitação, contratação, fundação, estrutura, acabamento, finalização, adequação, infraestrutura, definição de parceiro, compra de equipamentos, seleção de pessoal, pré-operação e aí meta atingida. Como é que eles faziam aquele cálculo de porcentagem, de quanto da meta foi cumprida? Se essa meta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 etapas, a cada uma etapa vencida, eles consideram que é 1/19 da meta que foi cumprida. Tá? Essa era a forma que era feito, o que gera uma certa distorção, porque levantamento de dados tem o mesmo peso do que a desapropriação, né? São etapas que em termos de complexidade são muito diferentes. Então, uma coisa que a gente quer corrigir é essa visão de que as etapas elas têm pesos diferentes no cumprimento das metas. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está propondo, e aí vocês vão ver a ideia de que cada etapa que a gente definiu, ela tem uma porcentagem de cumprimento associada a ela, que assim, sempre vai ser alguma coisa um pouco arbitrária, porque cada projeto é muito diferente entre si, mas assim, olhando os cronogramas, a gente está discutindo para ter mais ou menos, bom, para construir um hospital, quanto tempo leva, em média, a etapa de desapropriação? É tanto. É uma conta difícil de fazer, mas a gente está se propondo a fazê-la para reduzir um pouco essa distorção que tem nessa distribuição entre as etapas. E aí, para não ser uma coisa, quer dizer, acho que não tem como deixar de ser um pouco arbitrário, mas para não ser uma coisa opaca, né, a ideia é que a gente explique por que a gente está atribuindo que tal etapa tem tantos por cento, tal etapa tem tantos por cento. A gente vai explicar, tentar ser transparente nisso. Falar, a gente está considerando que essa etapa tem X% por esse motivo. Aí a gente pode até discutir, enfim, se isso está certo ou errado, mas a nossa ideia é ser transparente nesse sentido. A outra coisa é assim, aqui a gente consegue ver quais etapas estão vencidas, mas esse cálculo da porcentagem que a gente via, né, quem acompanhava as notícias naquela época lembra, o prefeito cumpriu tanto por cento das metas até agora. Ele só saía num balanço semestral. Então tinha um relatório semestral do programa de metas, em que eles faziam esse cálculo, pegavam essas etapas que estão vencidas, aí, então aqui, se venceu 4 etapas, então é 4 sobre 19. Então essa meta cumpriu, sei lá, sou ruim de matemática, quase 25%, algo assim, né? Aí eles faziam um cálculo para o programa de metas como um todo. Se tem 223 metas e todas cumpriram tantos por cento, então o resultado é tanto. Você não tinha isso em tempo real, né? Nossa ideia também é manter a porcentagem de cumprimento de cada meta em tempo real. Então você não vai ter isso só a cada 6 meses, você vai ter isso a qualquer momento que você abrir uma meta. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar sobre o Agenda 2012. A outra questão
tem a ver com os indicadores, né? O levantamento de indicadores também saía uma vez por ano, se eu não me engano, nos relatórios de fim de ano. Indicadores de efetividade da política pública, enfim. Nossa ideia, a gente está construindo, uma das metas é ter o observatório da cidade, que vai ter também esse monitoramento dos indicadores com maior frequência, né? A ideia é que, no futuro, o site do monitoramento das metas tenha essa relação com o observatório da cidade, a gente possa acompanhar como é que está o andamento dos indicadores, dos objetivos do programa de metas. Acho que é isso, gente, do Agenda 2012. Acho que eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente está pensando, né? Tendo isso aqui, essa avaliação em mente das coisas que a gente queria mudar. Deixa eu só ver uma coisa, se eu falei tudo. A gente vai mostrar o que a gente estava pensando. Está aqui nesse PDF? Será que dá para pôr a tela inteira para melhorar um pouquinho? Tá. Bom, esse aqui é o wireframe, né? De certa forma, um conceito do que a gente está pensando para o nosso site de monitoramento público. A ideia é que isso aqui não é o layout final de forma alguma, é só um conceito do que está sendo pensado. Mas bom, a ideia é a gente ter aqui, a gente teria a barra superior de identificação do site do Planeja Sampa, que é a barra que a gente já tem, com a navegação entre as várias seções do site. E aqui a gente teria uma funcionalidade de filtros, logo de cara, que a gente poderia filtrar, por exemplo, por eixo, por secretaria responsável, por objetivo, por articulação territorial, né? Você conseguiria fazer uma série de filtros para ver só as metas que te interessam naquele momento. Eu não sou bom nessa parte de sistemas, mas a ideia é usar um sistema que chama Chosen, que está no GitHub, é isso? Traduz aí. Mas usar um software que já tem essa funcionalidade, que você consegue ir escolhendo só o que aparece, né? Você consegue fazer vários filtros ao mesmo tempo. Bom, aqui a gente tem um texto descritivo sobre o programa de metas, que pode ser fechado, né? Ele tem aqui o xizinho para a gente apagar essa parte se não interessar. E aí a gente tem as fichas, uma ficha resumida de cada meta. Então a gente teria, quem entraria no sistema pela primeira vez, veria essas 123 fichas e poderia navegar através desses filtros. O que a gente tem nas fichas? A informação básica sobre a meta, clicável, de forma que você pode clicar na informação básica e ir para a ficha de identidade, que você tem mais detalhes sobre a meta. A secretaria responsável, o número da meta, e aqui você já teria de cara o andamento quantitativo dela. Então, isso aqui é tudo um exemplo, mas essa meta número 2, que é beneficiar 228 mil novas famílias com o programa Bolsa Família, aqui estaria o andamento quantitativo dela, 42 mil famílias atendidas, né? E o gráfico representaria o quanto isso representa sobre a meta. Aqui a gente teria um quadro, que isso é uma coisa que, quando a gente faz a avaliação sobre a Agenda 2012, a gente sentia falta, que é uma parte mais qualitativa, de texto, porque tem coisas que os números não comunicam, né? Se você parou na etapa de desapropriação, por quê? Por que isso parou? A gente achou que ter um quadro qualitativo é importante para dar alguma informação adicional, que os números só não transmitiriam, né? E também uma novidade é a execução orçamentária, né? Como o nosso programa de metas ele tem o custo da meta previsto, a gente consegue dizendo, em relação ao orçamento de 2013, 2014, 2015, 2016, quanto está sendo executado. Então a gente teria aqui, por exemplo, para a meta do Bolsa Família, suponha, isso aqui é um teste, tá tudo bem? Suponha que está previsto R$ 85 mil, foi executado 32, né? Então a gente consegue acompanhando
a execução orçamentária da meta. Aqui o outro exemplo. Então, por exemplo, formalizar aproximadamente 22.500 microempreendedores individuais. Então, mesma coisa, eu consigo ver a ficha, eu consigo ver o andamento quantitativo, qualitativo e a execução orçamentária da meta. Né? Essas metas não são de obras, né? Então, o que a gente tem vários tipos de meta no programa de metas, né? Para a gente conseguir ter um mínimo de padrão entre elas, a gente está, para não ficar aquela coisa que cada meta tem etapas diferentes, acho que isso acaba prejudicando um pouco, fica mais difícil monitorar, fica mais difícil acompanhar. Então a nossa ideia a gente construiu algumas tipologias, dividiu as metas em alguns grupos, né? Então, por exemplo, tem a tipologia que são novos equipamentos, que são obras. Então essa vai ter lá a fase de projeto, obtenção do terreno, licitação. Então você tem as fases do projeto mesmo, para construção, que você precisa para construir um equipamento novo, creche, hospital, UBS, enfim. Você tem uma outra tipologia que a gente, por falta de um nome melhor, a gente está chamando de ações pontuais, que são uma coisa que a prefeitura vai e faz, e você vai contar quantas pessoas foram atendidas naquele programa, por exemplo. É o caso dessa de microempreendedores individuais. A meta é formalizada 22.500. Então você vai contar quantos estão sendo formalizados e seu monitoramento da meta vai ser feito assim. Uma outra tipologia, reforma de equipamentos. Então, requalificar 50 equipamentos esportivos. Aqui você não tem etapa, por exemplo, de ter o terreno, não tem desapropriação, o equipamento já existe. Então, são menos etapas, mas você também pode dividir algumas etapas. O projeto da reforma, obras, infraestrutura depois da obra. Enfim, a gente fez essas tipologias, dividiu as metas, e aí a gente está construindo como é que vai ser a visualização de cada tipo. Tá? Aqui, a gente tem a visualização de um dos tipos, que é esse de reformas. Então, por exemplo, clicando lá, suponha que você estava aqui, quero ver essa meta dos 50 equipamentos esportivos. Você abre, você vai parar nesta tela aqui, onde a gente tem, primeiro, todas as informações dela, da ficha, e embaixo o andamento, com indicação de quando foi a última atualização, com o andamento quantitativo, a gente vai falar quantos estão em pré-obra, quantos estão em obra, quantos já foram concluídos, quantos ainda não iniciaram. O andamento qualitativo, execução orçamentária, são as mesmas informações que estão lá em cima. Quais são as novidades? A gente teria associado a essa meta uma lista dos projetos, que são, por exemplo, cada equipamento esportivo que vai ser requalificado, você teria eles numa lista aqui. A ideia é ter esta lista num mapa, então você conseguiria enxergar no mapa onde estão esses equipamentos. Uma coisa interessante que foi dita na última reunião do Conselho Consultivo do Programa de Metas é a ideia da gente, além de ter o que está sendo planejado, já ter o que existe, para você conseguir fazer essa diferenciação entre a relação de o que está sendo planejado e a estrutura disponível e a distribuição dessa estrutura no território. Né? A gente ainda não chegou nesse estágio, mas a ideia é conversar com a SMDU para a gente poder ter isso. Né? Eles têm esse banco de dados de onde estão os equipamentos da cidade. Então a gente teria nesse mapa aqui o que já existe, o que está planejado, o que já tem terreno, o que não tem. Os prazos, são aqueles que estão divulgados nas fichas. E comentários, a gente abriria para a interação dos usuários. Né? Suponha que aí eu quero ver como é que está esse equipamento, essa reforma aqui desse primeiro da lista. Eu viria para essa tela aqui, em que eu estou olhando para um projeto específico, não estou mais olhando para a meta como um todo. Né? A gente está separando dois níveis de monitoramento. Eu posso olhar para a meta, como é que está a situação dos 50 equipamentos esportivos que eu quero requalificar, ou eu posso olhar para cada projeto específico. Então aqui, olhando para um projeto específico, eu consigo ver a regionalização dele, para quando está prevista a entrega, o status, né, se ele está concluído, se ele está em andamento, e aqui eu teria as fases dos projetos, que seriam padronizadas de acordo com essas tipologias que eu falei. Então, quais seriam essas fases? No caso da reforma, seria aprovar o projeto, licitar, licenciamento, se for o caso, nem sempre vai ser o caso, garantir a fonte de financiamento, que é um desafio cada vez maior para a prefeitura, reforma, garantir a infraestrutura para o funcionamento e em funcionamento. A gente dividiu essas etapas, são etapas maiores do que eram aquela coisa bem fatiadinha que tinha
no Agenda 2012, são etapas um pouco mais robustas, mas também acho que elas dão mais, como vai ter um padrão, elas dão mais clareza sobre exatamente do que você está falando. E, como eu falei, ela vai ter ponderada por porcentagens, né? Como a gente ainda está fazendo essa discussão de como vão se distribuir essas porcentagens, a gente colocou aqui X%, mas a ideia é, sim, suponha que cada uma aqui seja 20%, eu teria 60% da meta cumprida aqui. Essa é um pouco a ideia, tá? Embaixo eu teria execução orçamentária, quanto está previsto para cada projeto por ano e quanto foi executado. E também um espaço para comentários. Tá? Além disso, tem algumas funcionalidades que eu pulei. Por exemplo, aqui, né, na ficha da meta, a gente teria logo de cara uma função para acompanhar a meta, então você conseguiria cadastrar seu e-mail e receber notificações cada vez que tivesse atualização. E uma função de compartilhar a meta em redes sociais, Facebook, Twitter, etc. Né? Na verdade, a gente tem assim 1 milhão de ideias para esse site. A ideia, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que a gente pretende ter até março. Né? Além disso, a gente tem uma série de outras funcionalidades desejáveis que a gente vai construir aí a partir de março. Então, por exemplo, a gente gostaria de ter integração com os portais de notícias das secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Saúde divulgou uma notícia lá sobre uma UBS que faz parte da meta. A gente gostaria que de alguma forma isso aparecesse no nosso site. A gente queria ter outras formas de integração com rede social, né? A gente gostaria de ter uma API para ter isso aberto, para que possam ser desenvolvidas outras aplicações, enfim. Uma série de coisas que a gente está pensando, mas o que eu estou mostrando é o que a gente acha que dá para fazer até março para lançar esse sistema já para a próxima rodada de audiências públicas. Eu acho que... aí eu vou pedir para os técnicos. Vocês deram umas siglas aí. A API é um sistema que facilita, que sistematiza a conversa entre dois computadores. Então, o nosso computador, os computadores que hospedam esse site, essas informações, teriam a capacidade de, quando perguntados por outro sistema, dar informações sobre os dados que ele tem. Isso facilita, por exemplo, que um desenvolvedor, que um programador faça um programa, uma app para celular que use esses dados e mostre esses dados em tempo real. Eles não ficam presos à nossa interface, eles estão disponíveis para quem quiser implementar alguma coisa em cima deles. A ideia é que o governo vai fazer uma ferramenta, mas que qualquer pessoa da sociedade civil, ou mesmo de empresas que tem essa capacidade, possa fazer também. Se for um exemplo rápido, que pode ser que eu, obviamente, para encerrar, que ele defende que seja prioridade. Essa história das porcentagens, por exemplo, que é uma decisão arbitrária, mesmo que o que vale mais e o que vale menos, se a gente tiver uma API aberta, nada impede que a sociedade crie um outro site falando, olha, sobre a nossa perspectiva, a distribuição de porcentagem é essa. Só que em vez de fazer isso simplesmente falando, a gente faz um site exatamente parecido, utilizando os dados em tempo real. É isso. A gente pode ter um momento depois de passar rapidamente sobre tudo que foi dito, né? Meio que uma legenda, assim. Talvez não tenha ficado claro quais são as sessões, todas as sessões que a gente comentou, mas antes de abrir perguntas, a gente faz esse tour novamente. Sobre isso aqui? Não, passar, por exemplo, a plataforma participativa, nossa organização, programa de metas, esse módulo aqui, dá a cara das coisas, dá, acho que... Quer fazer isso? Porque já... Bom, era isso que eu ia mostrar para vocês, aí a gente podia fazer isso e abrir para perguntas. Antes disso, deixa eu só apresentar o André, que o André Leite é programador, desenvolvedor do site também. Primeiramente do Planeja Samba, né, dessa plataforma. Ops, você tá na linha aqui, cara. Só uma pergunta.
enquanto o Vinícius procura aqui, aquele PED que eu anunciei, que é aquele documento que está sendo editado colaborativamente para quem está com o computador, está rolando até um debate paralelo lá, as pessoas já estão colocando um monte de contribuições, mas a gente vai abrir isso na tela e vai abrir o microfone esse aqui para as manifestações. Bom, então, a primeira das plataformas que eu citei foi o Gestão Urbana. Vocês vão ver que ele é muito semelhante, né, ao Planeja Sampa na sua arquitetura, inclusive o código usado foi o mesmo, né, em cima do sistema WordPress, que é um sistema de publicação de conteúdo, facilita bastante a gente o fluxo mesmo de informação do site. Então, que qualquer pessoa possa atualizar a determinada sessão, colocar uma notícia, ou mesmo alimentar a agenda. O segundo que eu citei foi o próprio Planeja Sampa. A gente tem agora, com o lançamento, a gente teve esses módulos, uma primeira parte aqui, as notícias da agenda em seguida, também com prioridade aqui na homepage. E é interessante também, né, comentar que todo esse desenvolvimento das plataformas, ele acabou fomentando a entrada das secretarias nas redes sociais também, né? Então, não é tanto, né, porque a maioria hoje das instituições já estão nas redes sociais, mas sempre foi, né, para a gente foi uma dificuldade até colocar as secretarias nas redes sociais, explicar direitinho qual o uso ali apropriado, né, enfim, explicar todo o uso das redes sociais. Então essas plataformas acabaram fomentando esse tipo de iniciativa que é importante, né, para a gente conseguir acompanhar todo o andamento dos projetos sem necessariamente ir até um site, né, que pouco a gente faz hoje em dia, a maioria acessa por mobile ou nas redes sociais do conteúdo. Depois a gente citou o programa de metas, que pode ser acessado na própria homepage aqui do Planeja Sampa. A memória do Café Hacker também está acessível pela homepage do Planeja Sampa. O blog do Café Hacker, a agenda que também está no colaborativo. Esse documento a gente veio para montar para as pessoas, né? Vamos então? A gente faz inscrições? Então, a gente tem o microfone aqui na frente. Como a gente está fazendo transmissão, seria mais fácil, a gente está fazendo por aqui, seria mais fácil se as pessoas viessem para cá. Oi, testando. Bom dia a todos e todas. Como que a gente combina aqui, Fernanda? Deixa eu ver mais ou menos quem é que quer inicialmente se inscrever para falar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o documento que eu falei. A gente está aqui na... Então, etherpad, etherpad.mozilla, com 2 L's, dá para enxergar lá, esse primeiro que está ali maior, /café Planeja Sampa. Então aqui as pessoas que estão online já foram colocando questões nessas linhas que eu falei, dúvidas e críticas sobre a plataforma atual, sugestões de Planeja Sampa, né? Sugestões de aprimoramento da plataforma, comentários sobre o que a gente anunciou que vai fazer, mas que ainda não especificou como, e demandas por novas funcionalidades e dados nesse site, tá? Então, por favor, quem tiver contribuições, a gente tem 1 hora de debate. 1 hora, então vamos combinar o seguinte, já 6 pessoas aqui já levantaram a mão, eu vou chamando, vamos combinar o seguinte, apresentem-se, da onde se representar, você é um cidadão participante, tentem se ater a essas 3 questões, eu vou falar sobre aprimoramento, eu vou fazer, né, para a gente poder, para ajudar na sistematização. É lógico que eu não vou cercear a
a expressão de ninguém aqui, mas só para a gente tentar organizar o trabalho. E damos quantos minutos? Acho que de 2 a 3. De 2 a 3 minutos, tudo bem? Vamos pactuar isso? De 2 a 3 minutos? Né? E eu vou Porque colocando que a pessoa para fala quem... aqui. Né? Eu vou colocando que a pessoa estiver falando já. Exatamente. O que as pessoas estarem falando vai estar aparecendo aqui na hora, entendeu? Aí a gente pode fazer o seguinte, aí a mesa é que aí acordar com a mesa. A gente pode chamar 5 pessoas falarem resposta, né? É melhor, porque senão, se cada pessoa... Aí, por quê? Porque no próximo momento de inscrição, quem já está contemplado na resposta não precisa estar se inscrevendo, tudo bem? Então, levanta a mão de novo as 6 pessoas, 5 pessoas, ó. Vamos começar com o senhor, você e você. Ah, eu pedi tá também bom? para quem está aqui no... Pode vir, por favor. Quem está aqui no pad, se identificar, colocar o nome que tem aqui à direita, ali em cima nos quadradinhos, colocar o seu próprio nome para depois a gente poder saber também quem fez os comentários. Isso é importante. Então, na hora, por isso que é importante vocês se apresentarem, que nós vamos colocar o nome, tudo bem? Das pessoas que vierem aqui dar sugestões. Por favor, senhor. Bom dia, Paulo Goya, conselheiro participativo da SEM. Solicitação, sugestões. Bom, a primeira coisa, acho que o primeiro curso lá para os conselheiros, né, que está sendo previsto, é que a gente tenha algumas aulas de tudo isso, porque eu fiquei em pânico, né? Vocês falam API, o que é isso, né? Se vocês puderem dar uma ajuda para a gente nesse sentido, né? É lindo, mas tem algumas coisas que a gente não sabe. Bom, eu tenho um osso cada vez, né? Vocês estão apresentando, que é maravilhoso. Segui o PDE e eu tenho uma preocupação eterna com uma coisa agora que se chama Secretaria de Licenciamento, né? Você abre o Diário Oficial, está lá o número de processos, se tem uma coisa, e a gente não sabe nada do que se trata. Como é que eu posso também acompanhar uma meta se eu não sei do que se trata, que licenciamento foi feito, quem era essa empresa? Eu não tenho nada do geral, eu tenho a meta em si, né? Então, se pudesse, logo a Secretaria de Licenciamento, né, abrir esses dados, né, para que a gente possa acompanhar. Eu vou ter que ver lá o adensamento do Arco do Futuro na Bela Vista, como é que está sendo feito. Eu gostaria realmente de saber quem é o empreiteiro, quem é o dono da obra e se ele seguiu todas as normas, né? Isso é uma coisa eternamente misteriosa e que abre, né, e abriu, né, em tempos recentes, a gente está vendo a história do ISS, eu não sei de nada. Eu não sei quem que está lá, eu não sei quem que está instalado, a gente não sabe nada, absolutamente nada disso. Então, se pudesse, nas fichinhas, como que a gente chega naquilo e como que a gente abre o processo. Obrigado. Senhor, como é que ele chama? Desculpa. Goya. Só um complemento. Além de API, tem algum termo específico que o senhor gostaria que a gente explicasse, que ficou confuso? Não, em geral, a gente está pegando, né? Mas é só para vocês terem uma ideia que vocês estão tão habituados a isso que eu uso, né? Eu uso essas ferramentas. Mas não sabia, cara, vai trazer o computador hoje, bestamente. Então, o que a gente vai fazer? Né? Vocês estão sabendo, a gente vai, os conselheiros da Serra agora vão fazer um projetinho lá do MIT, durante 3 dias, eles vão apresentar lá uma ferramenta nova, a gente vai começar a aprender também umas outras coisas e sugerir, porque a gente entende, tá? Que a gente entende. Eu entendo. Imagina, né? Eu quero construir um plano de bairro com o meu migrante nordestino que está lá na Bela Vista, eu tenho que estar um pouquinho mais capacitado para poder trabalhar com ele lá, porque senão eu também vou me perder, né? Um pouquinho, como é que eu vou dizer? Vamos descer no meu nível, eu disse ali há pouco, a API, o seu débil mental, me explique o que é a API. Agora entendi uma ferramenta genial e quando você explica, eu preciso disso até poder dominar o que ele acaba de falar. Ah, tá.
Bom, eu sou Pedro Marcon, sou da Transparência Hack. Estou colocando a maior parte das minhas sugestões no pad, então eu nem vou perder muito tempo. Mas primeiro eu queria só comentar sobre isso, que eu acho... É isso, eu vi no primeiro Café Hacker e eu venho acompanhando essa evolução. E eu acho que teve uma mudança de quadro de público, que é fruto do processo dos conselheiros, que é muito legal. E é isso, eu acho que daqui para frente a gente precisa criar mecanismos de interlocução melhor entre as diferentes turmas que estão aqui para a gente poder chegar nessa história aí. Enfim, conta com a gente para isso, inclusive. Tem uma galera aqui da Terraca que pode ajudar. Sobre a plataforma, sugestões, a única coisa, e eu resolvi falar aqui e não deixar só escrito, porque eu acho ela fundamental, eu vi pouca coisa, para não dizer quase nada, do ponto de vista de não acompanhamento, mas participação. Acompanhamento de metas, ok, saquei, tem tudo ali, e acho que eu fiz várias sugestões pontuais no pé. Mas como a sociedade participa desse acompanhamento? Mesmo naquele, no wireframe que vocês colocaram ali, o wireframe é aquele desenho feio, a única coisa que tem é comentários como estão no site. E eu acredito que a gente precisa avançar muito além disso para permitir um acompanhamento melhor. Enfim, sugestões mil, mas desde colocando fotos, textos, enfim, que a sociedade possa também interferir, possa sugerir modificações naquele percentual, enfim. Acho que queria saber como é que vocês estão pensando isso e colocar isso na roda. Bom dia, eu sou o Leandro Salvador, sou da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas, do qual o Fernando também, e fazemos parte da rede de transparência e participação social. Isso aqui é para os estados da área, assim, em planejamento público. Então, mais uma vez, parabenizando a iniciativa de vocês. A gente tem uma ideia bastante positiva aí dessa iniciativa. Espero que possa reproduzir isso aqui em outras instâncias no futuro próximo. Só uma ideia que do outro Café Hacker, que vocês desenvolveram legal, a ideia de colocar uma URL única para cada meta. A ideia de tentar colocar um identificador único para cada meta é talvez uma ideia de fazer um esforço para amarrar essas metas, que são do nível de planejamento mais estratégico, do nível mais alto de planejamento, até a execução orçamentária dos diversos instrumentos de acompanhamento. Então, você consegue amarrar a meta 001, por exemplo, onde isso é representado no plano plurianual e, por sua vez, na lei de diretriz orçamentária, na lei orçamentária anual e na execução orçamentária e outros planos que façam referência a isso. Talvez seja um mecanismo interessante para mostrar que toda essa lógica do ciclo de planejamento e orçamento que está amarrada e a gente não tem mais uma lógica de balcão de negócios, onde negócios soltos que não fazem referência com isso. Então, mas nesse sentido organizativo, talvez seja uma coisa interessante e da consistência que estão valendo. Quem é o quarto que tinha sido proposto, por favor? Gente, enquanto o senhor vem, eu queria, assim, em alguns momentos, lembrar alguns agradecimentos que a gente precisa fazer aqui. Primeiro, quando me apresentei, eu sou Isabel, que todo mundo conhece por Bel, também da Sempla, trabalho com o Pedro ali, só que na assessoria de gestão de participação recém-criada aí pela secretaria, tá? Eu queria aqui agradecer uma parceria importante que nós tivemos aí no desenvolvimento do nosso site, que é a Prodan, né? A Prodan se articulou com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que nos ajudou muito no desenvolvimento desse site, e anunciar que o diretor de Relacionamento e Desenvolvimento da Prodan, que veio prestigiar o nosso evento, o Sérgio Mauro, tá? Obrigada pela presença, Sérgio Mauro. Por favor, secretário. Bom dia a todos. Eu sou o professor João Cassiano Cordeiro, sou presidente da Universidade Aberta Autônoma dos Idosos do Estado de São Paulo.
pertenço também à Anistia Internacional, eu sou membro da FACESP e mestrando em Direitos Humanos. Nós queremos... São 3 pontos rapidamente. Primeiro, a importância que existiu sem simpatia ideológica na constituição de um instrumento importantíssimo para a administração pública, controle, anticorrupção, avaliação de funcionários e de servidores, que significa uma controladoria municipal pela atual gestão, repito, sem simpatia ideológica. A importância deste instrumento é o que está gerando tudo isso aqui. Ponto 2. A participação nesse evento e em outros dos conselhos, dos membros, dos conselheiros que vão ao conselho participativo. E com isso demonstra a necessidade que sente de uma continuação, uma educação permanente e capacitação para transformar-se em agente, representante da sociedade civil, na consecução de metas dentro do planejamento estratégico e dos controles que devem existir e que a sociedade civil deve participar. Quatro, a presença de todos aqui. Nós, como segmento do idoso, conselheiro estadual, não municipal, estadual, nós nos preocupa muito o que estamos vendo. E esse 4º ponto é até interessante. Eu me recordo que aqui, nos porões dessa biblioteca, se esconderam muitos companheiros nossos há mais de 40 anos atrás. Hoje olhamos com alegria e aqueles cadáveres han servido para essa liberdade que nós temos aqui para conversar e dialogar. E hoje olhamos uma geração de jovens que estão recolhendo também o legado daqueles companheiros nossos que foram jogados nas praias do Guarujá, no Rio de Janeiro, Araguaia e nas ruas de São Paulo, no DOPS, a Operação Bandeirantes e assim sucessivamente. Eu sou o professor João Cassiano Oliveira, membro da Anistia Internacional, sou brasileiro sem sotaque, porque vivi 44 anos no exterior como exilado político, perdi um pouco dessa situação, mas aqui estamos para contribuir. Estamos participando de todas as conferências, 19 conferências que temos participado, e no setor acadêmico e de instituições. Um abraço a todos, parabéns a essa juventude, parabéns a todos nós, e vamos seguir na luta, porque a luta não terminou, a luta recém está começando com esse processo que nós estamos vivendo, graças a uma luta que nos permitiu uma reconstituição jurídica do Estado brasileiro. Um abraço a todos. A quinta pessoa inscrita é você, por favor. É você, então, vem você. Aí a gente, querida, uma mulher, né? Por favor. Vamos lá. E aí a gente vai abrir novamente. Aí responde, depois todo mundo vai ter oportunidade de perguntar, de se expressar aqui. Bom dia a todos e a todas. Dora Lima, moradora da Bela Vista, eleita recentemente para o Conselho Participativo dentro da Subprefeitura Sé. Acredito que todos têm uma profissão, para mim não é muito difícil entender tudo isso. Mas eu faço uma sugestão. Foram eleitos 1000 e poucos conselheiros e tem uma diversidade enorme. Até moradores em situação de rua podem estar entre a gente. Então eu sugiro um beabá de como poder entrar, sabe? Ter um link, um beabá de como você acessar todas essas informações para que a gente possa acompanhar. A segunda ideia é que os e-mails, esses 1000 e tantos conselheiros e toda a população que seja cadastrada, eu adorei a ideia de que na hora que você atualiza uma meta, a gente receba no e-mail. E daí já tem um link para que você possa realmente compreender o que aconteceu.
A outra sugestão para que a gente faça as metas, eu acho que o conselho é uma ferramenta a mais para que eu possa acompanhar as metas. Eu já faço isso há muito mais de 15 anos. Então, é uma maneira a mais. E para que a gente faça esse planejamento, precisamos de receitas e prever as despesas. A gente teve um grande entrave na receita do município, né? As grandes corporações imobiliárias e o capitalismo deteve o nosso aumento do IPTU. Eu digo isso porque é um IPTU progressista, eu acho que paga mais quem tem um imóvel maior. E aí a gente teve uma diminuição enorme nas receitas. Quando você fez aquela proposta de você escrever e por que a meta não foi cumprida? Então eu imagino que você tem uma série de receitas, só que a receita esperada não veio. Então isso é uma maneira de justificar. Olha, estava previsto um hospital, mas infelizmente o Ministério Público apoiou uma coisa que não é interesse dele. Em vez dele monitorar e avaliar a situação, boicotou o nosso... E eu digo porque eu estou isenta do IPTU e gostaria de pagar pelo menos 5% do IPTU para que a nossa receita fosse compartilhada. Não me incomodo com isso. Mas as grandes corporações, todos os anos aumentou o IPTU a mais de 400%. Este ano, não sei por que a planta do imóvel não pode ser aumentada. Então, para a gente, nessa avaliação, a gente ter uma receita, prever as metas e despesas em cima disso e a gente justificar o motivo. Então, eu acho importante isso e reforçar os e-mails, que a gente receba atualizações disso e que a gente receba um link para que a gente possa acessar isso. É isso, obrigada. Bom, como combinado, eu passo agora a mesa dessa primeira rodada, responde, depois a gente volta para as notas de inscrições, né? Bom, antes de responder, queria só, eu acho que eu não falei isso na minha fala, mas concordando lá com o rapaz da transparência. Qual que é o seu nome da transparência? Pedro, xará, fácil. Não, eu acho que deu uma mudança de público mesmo em relação ao último Café Hacker que eu participei e acho que é muito legal os conselheiros estarem aqui. Eu também sou que nem o senhor, eu não entendo muita coisa de sistema, assim, não, mas um pouco é importante a gente, pelo menos, se não entender totalmente, se apropriar dessas coisas, né, para ir tentando avançar. Pedro, só um comentário, enquanto a gente estava falando, os meninos colocaram ali um dicionário de termos no começo, que a gente pode distribuir depois por e-mail. Essas API, o que é, o URL único, o que é. E se alguém não entendeu alguma coisa, fala assim, não entendeu, coloca ali, eles explicam. Isso que é bonito da internet, né? Mas só respondendo aos conselheiros, né, tanto a Dora quanto o Paulo falaram da questão da capacitação, né? Dentro do ciclo de planejamento e orçamento, uma das coisas que está sendo pensada é justamente uma programação de capacitações para os conselheiros, né? A assessoria de participação da SEMPA está construindo uma proposta junto com a Secretaria de Direitos Humanos. A ideia é a gente trabalhar essa proposta e ter uma agenda aí. Acho que seria muito interessante que essa capacitação trabalhasse em cima das ferramentas que a gente for conseguindo construir. Então, conseguindo ter esse sistema de monitoramento, que a gente capacite vocês para como mexer nisso, né? Um pouco das noções, aí a gente pode chamar o pessoal do Transparência Hacker para explicar como isso pode ser usado de outras formas, por outros sistemas. Enfim, a ideia é trabalhar em cima do que a gente tem, não ser uma capacitação abstrata, mas sim em cima dos instrumentos que a gente for construindo. Com relação ao Pedro, o que ele colocou dos mecanismos de participação digital. Quando eu mostrei ali os comentários, na verdade ainda está, como é o wireframe, não aparece, mas essa ideia de colocar foto, que os próprios conselheiros possam ir lá, fiscalizar, colocar, isso está sendo pensado. A gente acha que não é o suficiente, né? A gente queria avançar muito mais nessa questão de transparência, de participação digital, e acho que até seria legal fazer um Café Hacker só sobre isso. O que o Planeja Sampa pode ter de mecanismos de participação digital? Tem uma série de experiências internacionais que a gente poderia trazer como referência, sei lá, eu conheço, por exemplo, na Casa Branca você tem uma coisa que, se eu não me engano, o cara coloca um tema, que gostaria de ter uma resposta do presidente sobre esse tema. Se tantas pessoas
se um número X de pessoas curtirem aquilo ou também quererem informar sobre aquele tema, o presidente é obrigado a dar uma resposta. Tem mecanismos desse tipo. A gente poderia... Sei que Barcelona também tem um case importante, participação digital e tal. A gente poderia trazer essas experiências como referência para trabalhar dentro do Planeja Sampa. A gente só não está fazendo isso ainda porque a gente não fez nem o básico, né? Nem o sistema de monitoramento está no ar ainda. Então é uma questão de pernas. A gente está querendo terminar primeiro o sistema de monitoramento para ir avançar nessas outras discussões. A questão do que você tinha colocado antes, né, do API ser prioridade, acho que ele é uma prioridade para a gente. Aí a gente teria que avaliar com o Vinícius se dá para fazer até março ou não sei. Mas acho que no mínimo, sei lá, o acesso à tabela de dados a gente pode tentar garantir até lá. Fala sobre isso? Vou terminar então. A questão que o Leandro colocou, que ele tinha colocado na outra reunião já, do identificador único. A gente criou um novo campo no sistema de orçamento da prefeitura, que a gente está chamando de detalhamento da ação. Ele é assim, você tem lá a estrutura programática do orçamento, programa, ação. A gente criou como se fosse um nível abaixo, que a gente está chamando de detalhamento da ação, que ele é um código único que ele identifica um projeto. Então, assim, como a gente fez a integração entre o programa de metas e orçamento, sei lá, a meta que é a construção de creches, tem uma ação orçamentária, que é construção de creches também, a ideia, cada DA é cada creche que vai ser construída. Então você tem aí um número único para essa creche. A ideia é que esse sistema aqui, ele já tenha esse campo, aquela informação de execução orçamentária que aparece lá, ela vai ser puxada no sistema de orçamento. Então, meio que sem querer, a gente criou um identificador único, né? O objetivo, quando a gente criou esse DA, era mesmo conseguir fazer esse acompanhamento orçamentário das metas, mas você acabou criando um número único para um projeto que você pode usar para identificar ele na prefeitura como um todo. O que a Dora colocou, né, da relação entre receitas e despesas e a gente ter mais acesso a isso, um acesso mais facilitado, a Secretaria de Finanças lançou dentro do portal da transparência da prefeitura o sistema de acompanhamento de gastos, que eles estão chamando lá, acho que chama contas. Você entrando no portal de transparência tem lá um botão contas. Você consegue abrir aí? Lá você consegue ver evolução de receitas e despesas. Eu acho que a gente está conversando agora com a Secretaria de Finanças como a gente poderia melhorar para ficar mais acessível ainda, né? Você tem experiências internacionais bem interessantes de navegação facilitada, para ficar mais compreensível esse tipo de dado, né? Porque o sistema acaba sendo um pouco difícil para quem não entende assim, muito de orçamento. Quer ver? Entra aqui. Contas, despesas. Isso, então, por exemplo, abre aí, receita por natureza. Acho que a gente colocou o link para isso no Planeja Sampa, né? Então seria legal. Então, por exemplo, você consegue ver, por exemplo, para cada receita, isso. Você consegue ver quanto vem de tributos, quanto vem de contribuições, quanto é receita de serviço, receita patrimonial. E aí você consegue clicando e detalhando cada vez mais. E já que a gente está no Café Hacker, é importante dizer que tudo isso aqui está em planilha também para baixar, né? Dado aberto. Isso aqui é só uma visualização. Sim. Isso. Sim. Isso aqui, ele está dizendo realizado, né? O que o município conseguiu arrecadar. O que você está falando, por exemplo, se você entrar na lei orçamentária anual, ele vai estar lá. O primeiro capítulo, ele fala dessa estimativa de receitas. Porque funciona assim, né? O município estima arrecadar tanto durante o ano e aí ele fixa as despesas a partir disso.
Aí no primeiro capítulo da lei é por que a Secretaria de Finanças está esperando arrecadar tanto. Então eles vão falar, olha, o Brasil, a expectativa é que o Brasil cresça tantos por cento no que vem. O município de São Paulo vai arrecadar tanto de ISS por causa disso. O IPTU a gente está prevendo rever a planta genérica de valores, então a estimativa é tanto. Isso vai para a Câmara dessa forma. Então a nossa lei orçamentária desse ano foi para a Câmara dessa forma com a expectativa de rever a planta genérica de valores. Quando veio essa liminar que barrou isso, né, você frustra essa estimativa de receitas. Então hoje, como isso se reflete no orçamento? Através dos congelamentos. Então quando você abre o ano, que o prefeito fala, tivemos que congelar tanto, é porque a sua expectativa de receita foi frustrada. Então, nesse caso, a gente teve que congelar os 800 milhões que a gente perdeu por conta da liminar. Então, se você conseguir ver lá onde tem as despesas, eu acho que você consegue ver esse valor do que está congelado ou não. Mas acho que tudo isso seria muito legal estar na rodada de capacitações, a gente falar sobre isso com mais detalhes, né? Senão o de orçamento é tão complicado a gente ficar aqui um tempão só falando sobre isso. Então, acho que vai ser bem importante a gente fazer essa rodada de capacitação, falar sobre orçamento, falar sobre os sistemas, as ferramentas que a prefeitura tem ao longo desse ano aí com os conselheiros. Acho que vai ser bem importante. Não sei se tem, teria que dar uma olhada. O planejamento que você disse, eu achei que no planejação. Achei que você estava falando sobre os conceitos do planejamento, orçamento. Não, você está falando sobre o próprio site. Sobre o site. Como você viajar dentro, como atingir o objetivo. Tutorial. Acho que a gente pode pensar nisso também. Olá. Eu sou uma das pessoas, meu nome é André Leite, eu sou um dos programadores da equipe que está desenvolvendo isso. Especificamente sobre isso que você está falando e o que o Paulo falou, a gente tem como meta lá, todas as nossas discussões, é uma coisa muito forte na equipe, o seguinte: se a gente conseguir construir uma ferramenta simples o suficiente, talvez isso seja melhor até do que eu abrir o site com um manual para você entender como navegar. Há uma série de experiências pelas quais todos nós passamos, de uso de coisas simples, que não precisam de explicação. A nossa intenção em relação a esse site vai por essa linha. Isso não quer dizer que a gente não vai ter ajuda, uma quantidade de textos e de condutores do processo que te ajudem nas coisas mais complexas. Tem coisas que não dá para simplificar, mas a nossa tentativa a cada trabalho em nova versão é transformar a experiência numa coisa simples o suficiente para que você não precise de um manual. Se a gente conseguir, vai ser a nossa grande alegria. Eu posso ir. Esse processamento de participação, né? O Pedro comentou. Eu queria só mostrar novamente aqui a Minuta. A Minuta foi uma das a primeira ferramenta de participação assim, efetiva mesmo de planejação. Como a gente estava falando, construir a própria plataforma já foi um grande trabalho, apesar de usar o software livre, né, que foi gerado no Gestão Urbana da SDU. A gente ainda já teve bastante trabalho, né, teve pouco tempo de trabalho e muito volume. Então, deu para lançar só uma ferramenta de participação mesmo, que foi a Minuta, mas a ideia agora no monitoramento é aprofundar isso. Queria mostrar também esse mapeamento que foi usado lá na revisão do PDE, uma outra ferramenta que vai fazer parte desse cardápio. Então, conforme a gente avançar nessa história também do cardápio de tecnologias, cada vez mais a gente vai ter ferramentas para acompanhar cada uma dessas missões. Assim. Então, no Planeja, por enquanto, só a Minuta mesmo. Mas eu acho que são... São questões que a gente foi incrementando aqui. Tem mais gente que tem que falar, então eu acho que assim, tá tudo registrado e a gente vai
fechar esse documento e dar uma devolutiva também daqui a 20 dias. 20 dias eu digo que é o tempo também de passar pelas diferentes secretarias, ver o que dá para incorporar ou não, e dar uma resposta mais efetiva do que a gente consegue dar agora. A gente está num momento de chuva de ideias aqui, né? Eu só queria falar uma questão aqui importante que tem a ver com várias das questões colocadas, que a gente está tem pessoas que já participaram de outros espaços aqui, né, de participação, de outros eventos, e a gente tem falado isso, que é necessário, todo mundo sabe, articular os diferentes espaços de participação e dar insumos para que as pessoas possam fazer uma participação qualificada. O que a gente entende por uma participação qualificada? Primeiro, as pessoas precisam ter informação sobre aquilo que elas estão acompanhando. Então, o acesso à informação, a transparência, né, a controladoria tem essa atribuição de fazer essa abertura de dados. A segunda questão é a formação tanto política quanto técnica, né? Eu acho que as pessoas precisam se apropriar, né, dessas ferramentas, sim. E a Secretaria de Direitos Humanos está com a incumbência de organizar um sistema municipal de participação, né, que possa articular todos os conselhos, mas não só os conselhos, né, as conferências, as audiências, toda essa tecnologia participativa possa ficar articulada e está prevendo formações para conselheiros no âmbito desse sistema. Então, enquanto isso, é claro que a Secretaria já tem iniciativas de formação. O Café Hacker é um ambiente formativo, a gente entende isso como um ambiente formativo. Você tem uma sensibilização, pelo menos, né? Você vê, você conhece, você ouve falar, depois vai atrás, né? A gente entende isso como uma educação popular, né? Um jeito de se encontrar e construir coisas juntos. Então, sim, a gente está preocupado com essa linha formativa e esses espaços também dão ideia do que precisa, né, ser formado, dão ideia da demanda, do que precisa de informação. Vamos abrir?